Seguinte, nessa aula a gente vai abordar um tópico muito interessante dentro de estatística e dentro de programação, que é o andar do bêbado. Mais especificamente, a gente vai mostrar como implementar uma caminhada aleatória em 3 dimensões, né? O Random Walk 3D, em que esse problema ele é bem legal porque ele ilustra um pouco da lógica que a gente precisa desenvolver quando a gente está aprendendo a programar, que é essa lógica da gente ter um problema e tentar quebrar ele em vários passos pequenos para chegar em um código final. Então, esse modelo da caminhada aleatória, ele é um modelo relativamente simples da gente implementar, só que ajuda a treinar a gente nisso, em construir algoritmos, né, que é justamente a gente quebrar um problema geral, um problema complicado, em vários passos pequenos e resolvendo esses passos para depois colocar tudo isso em código. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, em que para poder implementar esse modelo de caminhada aleatória 3D, o que a gente precisa inicialmente, né? Porque o que a gente quer? A gente quer modelar uma pessoa, por exemplo, que a gente ilustra aqui, né? Um bêbado, né? Que assim, ele não sabe para onde vai, de forma que ele tem o espaço, né, tridimensional para ele navegar, em que ele pode caminhar em qualquer uma dessas direções espaciais, né? Para pensar não em um bêbado, né? Porque um bêbado vai andar em 2 dimensões só, né? No caso, no plano, porque o bêbado não pode voar, a princípio. Vamos pensar em uma molécula qualquer que ela pode passar por cada posição do espaço, né? Ela pode ir para qualquer posição. Em que, pensando nisso, né? Que uma partícula ela pode ir para qualquer posição, o que a gente precisa para implementar um modelo de caminhada aleatória dessa partícula, né? Um movimento aleatório? A gente precisa da primeira coisa, de definir as coordenadas do nosso espaço. E para isso, ó, vamos definir então as nossas coordenadas, que são essas 6 aqui, né? Então, a pessoa ela pode ir para a direção de x1 menos 1, né? Por exemplo, você imaginando que, no caso aqui no vídeo, né? X está nessa direção, nessa reta, menos 1 seria para trás. E mais 1 seria para frente, né, consequentemente. E aí, enfim, fazer isso para cada coordenada, né? Então, por exemplo, a gente tem essas direções possíveis aqui da caminhada do nosso bêbado, né, ou da nossa partícula, enfim. A gente tem aqui, ó, x1 menos 1, x2 é 1, 0, 0, né? y1 menos 1, 0, 0 menos 1, 0, y2 0, 1, 0, e assim por diante, de forma que qualquer movimento disso, né, aliás, coordenada do nosso espaço pode ser construída com base, né, nessas 3 aqui especificamente, vai, x2, y2 e z2, né, porque essas outras também, z1, y1 e x1, são derivadas delas, né, mas para o nosso caso aqui a gente está colocando essas 6, que é justamente isso, né, a pessoa pode ir para frente e para trás em cada uma das direções do espaço. E ela vai tomar, né, um passo de cada vez. Então ela vai andar um passo, um passo, um passo, um passo, assim por diante, de forma aleatória. Então ela vai decidir entre esse caminho aqui de forma aleatória, né? E o que a gente precisa fazer em seguida, então? Escolher uma função que vai escolher aleatoriamente entre as direções possíveis do espaço. Então deixa eu avaliar essa célula aqui, pronto, definir as nossas direções possíveis. Agora vamos pegar uma função que escolhe aleatoriamente entre essas direções possíveis do espaço. Uma função que matemática própria dá para a gente é a random choice, que ele vai escolher aleatoriamente entre uma dessas aqui, ó. Então a gente está passando uma lista, né, que tem essas listas aqui, né, porque cada variável dessa aqui é uma lista, né. Então o random choice vai escolher aleatoriamente entre essas, né? Então aqui, por exemplo, ó, ele escolheu x1, né, menos 1, 0, 0 corresponde a x1, então ele escolheu a direção x1. Então, aqui, ó, deixa eu pegar Random Choice, né? Só para vocês verem o que ela faz exatamente, ó. Ela vai dar uma escolha pseudo-randômica de um desses elementos aqui da lista, né? E tem essas outras implementações aqui para Random Choice. De forma que isso aqui é pseudo-aleatório, né? Não é totalmente aleatório, mas essa é uma discussão que não cabe aqui no momento. Então, dito isso, vamos lá implementar a nossa caminhada. A gente tem aqui a Random Choice para nos ajudar a decidir. Então, só rodar ela mais uma vez. Ó. Aqui ela já pegou qual? Ela já pegou y2, né? E assim por diante. Acho que deu para entender a lógica.
E feito isso, agora a gente precisa gerar uma função que nos forneça uma tabela contendo uma sequência de n passos escolhidos aleatoriamente. Que é isso que a gente quer, certo? A gente quer dar um passo, depois do outro, depois do outro, depois do outro, de forma que cada um seja aleatório. E a gente quer dar n passos. Então a gente precisa criar uma função que gere isso, né? De forma que essa função ela vai depender dessa quantidade de passos, n, no caso. Em que aqui, ó, a gente está construindo exatamente isso. A gente está construindo uma tabela, né, que vai escolher aleatoriamente, né, entre as direções possíveis, né, no caso aqui, e a gente vai fazer isso n vezes. Então, por exemplo, ó, vamos gerar essa função e vamos pegar, ó, só para 3 passos aqui, ó, que a gente vai dar, o que essa função gera? Olha, ela escolheu na primeira vez, né, no primeiro passo, essa direção, que é -e. Nessa direção ela escolheu -e de novo. E essa direção que ela escolheu aleatoriamente é a direção y. Né? Então ela andou 2 vezes na direção -e e uma vez na direção y. Então isso aqui seria o caso, né, dessa rodada que eu fiz. Só que como é aleatório, se eu passar 3 aqui de novo, né, se eu avaliar essa célula de novo, a gente vai ter um resultado diferente. Então aqui, ó, aqui a gente já tem um resultado diferente porque é aleatório esse processo, né, dado o random choice aqui. Então, cada vez que eu rodar aqui, pode dar, né, valores diferentes. E sendo assim, ó, criada essa função, a gente precisa agora definir uma nova função que vai gerar a nossa caminhada aleatória. E como é que a gente vai criar essa função? A gente vai chamar ela aqui de g, e a gente vai definir ela em termos da posição inicial, que a partícula começa no espaço, e do número de passos dados. Então, essa função vai ter 2 parâmetros, que é o número de passos e a posição inicial. E como é que a gente obtém essa função? A lógica é que a gente quer somar n passos no nosso espaço, certo? Então, essa função ela deve ter a seguinte estrutura. Dada uma posição inicial R0 e um número n de passos, a gente quer que essa função vá gerando passos aleatoriamente e vá somando esses passos aleatórios sucessivamente, porque é nisso que vai consistir a caminhada aleatória. E para isso, a gente tem algumas formas de fazer, de implementar isso. De forma que o que eu vou passar aqui não é único, né? Tem outras formas de vocês implementarem isso no matemática. E aí vai depender justamente da criatividade, da necessidade de cada um. Então, não é único isso daqui, né? Não é uma receita de bolo. Eu coloquei essas implementações, mas você poderia testar outras e tentar produzir outras a partir das que eu vou falar aqui, né? Então, aqui, ó, a gente tem essa função pré-definida foldList, cujos argumentos que a gente vai passar para a foldList vão ser a função plus, que vai ser aplicada aos passos aleatoriamente, né? Vai somar os passos, R0, que vai ser a posição inicial, e uma tabela contendo n passos aleatórios. Antes disso, ó, vamos só recordar aqui o que o foldList faz, né? Aqui, ó, foldList, dado uma função f, né, que x, e uma lista, ela vai fazendo isso daqui, ó, pegando x, vai fazer f de xa e b, ou seja, né, foldList vai gerando essa lista aqui pra gente, né? Então, é usando a foldList que a gente vai implementar a nossa função, a nossa caminhada aleatória, né? E aí, ó, reparem, como é que a gente vai usar essa foldList, né? A gente vai passar a nossa função, o nosso x, né? E a nossa lista aqui, né? Que é justamente essa mesma estrutura. Então, ela vai pegar o nosso ponto inicial, aí, beleza, vai aplicar a nossa função ao ponto inicial, né, considerando o primeiro elemento da lista. Aí depois ela vai pegar essa função, né, anterior e vai de novo, e aí vai pegar o outro elemento da lista. E assim por diante, né, fazendo isso de forma sequencial. Então a gente tem aqui, ó, a gente passa o plus, o R0, o table, o random choice, né, em que o que está aqui, ó, deixa eu só desmembrar para vocês, né. O table random choice vai gerar o que, né? Table random choice, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um valor de n de 3, né? Então, repara, esse table random choice está gerando 3 passos aleatórios.
E aí a ideia é que a gente vá somando esses passos a R0, que seria a posição inicial, né? Então, fazendo isso, ó, a gente tem essa nossa função definida g, e aí essa nossa função definida g vai gerar justamente a caminhada aleatória, em que a gente passa aqui o argumento 10, que eu estou pedindo 10 passos, e eu estou partindo do ponto 0, 0. Mas eu poderia partir de qualquer outro ponto aqui, né? Esse ponto é controlável, né, do nosso espaço. Então, reparem, aqui, ó, qual que é a nossa caminhada aleatória? Começa em 0, aí ele vai para menos y, aí depois ele vai para mais y, porque somou aqui e deu 0, 0 de novo, aí depois ele vai para menos x, aí depois ele vai para menos y, aí depois ele vai para mais x, né? E aí assim por diante, né? Então, reparem, eu poderia dar outras coordenadas iniciais. Ah, mas antes disso, ó, notem o seguinte, notem essa avaliação e reparem, se eu chamar aqui essa mesma função com os mesmos argumentos, a gente vai ter algo totalmente diferente, né? A gente tem algo diferente porque é aleatória a nossa caminhada. Então, eu poderia mudar também aqui, ó, passar 1, 1, 1, que daria para fazer também, ó, a nossa caminhada aleatória. Isso aqui é apenas a coordenada inicial do nosso espaço, né? Da onde a gente está partindo para fazer a caminhada aleatória. Ou, alternativamente, a gente não precisaria ter colocado isso daqui, né, que a gente já tinha definido anteriormente, né, no nosso f. A gente poderia ter simplesmente, ó, passado em g a nossa função aqui de n, né, o nosso f de n. Né? Porque o nosso f de n é o quê? É justamente isso daqui. Né? Então, alternativamente, a gente poderia ter definido essa função e gerado a nossa caminhada aleatória. Só que eu vou deixar dessa forma aqui que fica mais explícita. E, sendo assim, vou limpar o A, porque a gente pode querer usar ele daqui a pouco, né? Então, vamos seguir, ó. Então, a partir daí, a gente tem a nossa caminhada aleatória em 3 dimensões, que foi modelada pela função g. Só que a gente pode gerar outras funções que cumpram o mesmo propósito de modelar essa caminhada aleatória. Então, tá aqui outros exemplos, porque lembra que eu falei, essa implementação não é única, em que algumas pessoas poderiam ter pensado em fazer dessa forma, outras poderiam pensar de outra forma. O importante é gerar a caminhada aleatória. E aqui tem algumas outras implementações que eu pensei para colocar. Então, por exemplo, ó, vamos usar a Nest List, que vai gerar justamente essa ideia de ir acumulando passos. Né? Então, usando a função Nest List, que, só recordando, né, exerce uma função similar à fold list. Né? Então, aqui, ó, Nest List vai dar uma lista de resultados aplicando f a expressão através de n vezes, né? N vezes. Então, por exemplo, ó, pegando o Nest List, deixa eu usar um outro aqui, ó, o A, nosso A, que a gente acabou de limpar. Qual que é a ideia de Nest List? Ele pegou a nossa expressão, aí vai aplicar a função a ela uma vez, aí depois vai aplicar a função de novo. Enfim, vai fazendo essa composição de funções. Então, Nest List e Fold List são semelhantes, né, mas a forma como a composição se dá é diferente. Né? Então, dito isso, tanto é que a gente poderia testar aqui, ó, aliás, perguntar para matemática se isso aqui é verdade, né? Fold List a x4. Ele vai falar que não, ó, tá vendo? É diferente. Então, são formas diferentes da gente fazer a mesma implementação. Aliás, são formas diferentes da gente implementar nossa caminhada aleatória, só que para isso a gente precisa fazer as adaptações devidas, né? Em que para a Nest List, ó, como é que a gente vai implementar? A gente vai usar a Nest List. Aqui eu estou passando uma função pura na primeira entrada de Nest List, que vai justamente gerar nossa caminhada aleatória. Estou aplicando ela a R0 n vezes. Então, a cada rodada a gente vai ter um sorteio aleatório de direção e essa soma, né? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Reparem, vamos secar esse código aqui. Primeiramente, ó, vamos ver o que tem aqui. Né? O que tem aqui? Isso daqui, ó, deixa eu olhar, se pegar isso aqui primeiro. Eu estou usando uma outra função, que é o random integer, né, que me dá um número aleatório, né, aqui, ó, entre 1 e 6. Estou passando um intervalo, estou pedindo um número aleatório dentro desse intervalo.
Aí vai me dando, ó, os números, de forma aleatória. Pseudo-aleatória, né? Mas, enfim, vamos tratar tudo como aleatório aqui. E aí, ó, eu tô fazendo, né, a escolha aqui aleatória. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou pegar de forma aleatória uma direção do nosso espaço, né? Porque é isso que esse colchete duplo passa pra gente, né? Vai pegar um elemento dessa lista aqui. Só que qual elemento? Bom, esse elemento é aleatório, dado que eu coloquei aqui dentro dele o random integer de 1 a 6. Né? E por que de 1 a 6? Né? Porque, enfim, tem 6 entradas aqui a nossa lista. Aí nota, aqui ó, ele pegou a direção menos x, aqui ele pegou a direção y, aqui a z e assim por diante. Aí qual que é a ideia? A ideia é que eu pegue o R0, né? Eu pego o R0 e vá somando, né, ao R0, né, e as funções anteriores, né, isso daqui, né, esses passos aleatórios, né. Então eu estou pegando aqui o ponto inicial, aí eu vou gerar um passo aleatório e vou somar a ele. Só que eu vou fazer isso aqui n vezes, né, que a função nest ela vai fazendo isso n vezes. Então a ideia é que eu apaguei o trem do nestlist aqui, né. Deixa eu pegar de novo só para ficar um pouco mais claro, sem modificar tanto ali no nosso código. Então, A, F, não, A, X, 4. Né? Então, aqui, ó, A de X, 4. A gente tem, então, aqui, ó, na primeira rodada, a gente vai ter a coordenada 0, 0, né? Aqui que a gente vai passar, né? A posição inicial 0, 0, 0, ou seja, a origem. 0, 0, 0. Aí, beleza, vai pegar 0, 0, 0, somar um passo aleatório aqui, ó. Somou. Beleza. Aí vai somar a esse passo aleatório que a gente deu um outro passo aleatório. E a esse outro passo aleatório vai somar de novo um outro passo aleatório, que é isso que essa função pura está fazendo. Então, é isso que está acontecendo. E, bom, aí aqui a gente vai definir, então, o H como sendo essa implementação. E a gente pode ver aqui que a gente tem de novo ó, a nossa caminhada aleatória. Né? A gente tem a nossa lista, né? Em que a gente vê a cada passo aqui o que foi acontecendo. Né? Então, ele pegou 0, 0, aplicou 0, 0, né, a um passo aleatório, e aí me deu a direção menos y. Aí depois, aplicou um passo aleatório de novo, me deu z. De novo, z. De novo, z, 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 z. Ele foi dando z todas as vezes, né? Aqui, ó. Aliás, todas as vezes não, né? Ele foi dando z várias vezes aqui, mas isso foi aleatório, né? Não precisava ter sido assim. Então, né, nestlist, aliás, nestlist vai implementar também uma caminhada aleatória conforme a gente pode ver aqui. Né? Então, nestlist está gerando a nossa caminhada aleatória também. E agora tem esse outro exemplo aqui, que é usando a função accumulate. Essa função accumulate ela é nova, eu acho que eu não falei dela até o momento. E o que ela vai fazer? Bom, ela vai pegar essa lista aqui, vamos pegar aqui o que ela faz, né? Dado uma lista, vai dar uma lista de sucessivos acúmulos totais dos elementos na lista, né? Ou seja, a gente tem aqui W, X, Y, Z, essa lista, aí vai pegar o primeiro elemento, vai somar ao segundo, terceiro, quarto, enfim, vai fazer essa forma, e isso aqui vai me dar uma caminhada aleatória também. Por quê? Porque vamos definir essa nova função aqui, Jn, em que aqui ó, eu estou cortando a posição inicial. Tá? Eu estou cortando a posição inicial, mas, enfim, a gente vai ter aqui ó, o accumulate, aqui é o accumulate. Aí, a partir do accumulate, ó, o que a gente está passando no accumulate? A gente está passando uma lista nele. Só que qual lista, né? Uma lista de passos aleatórios. Então, por exemplo, pegar aqui, ó. Então, eu estou passando essa lista aqui de passos aleatórios, né? Para o caso aqui que n é igual a 3 passos, né? A gente tem aqui isso daqui, mas a gente tem, então, passos aleatórios, né? Então a gente está usando o random choice para selecionar um passo aleatoriamente, aí a gente está pedindo para gerar uma lista a partir disso, né? Então, a partir daí, ó, a gente tem então
é que o accumulate ele vai acumulando esses passos. Em que qual que é a ideia aqui, né? Por que que eu não... Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar é por que que eu não estou passando o ponto 00 aqui. Porque, repara, aqui, ó, ele sempre vai me dar, né, na primeira entrada, vamos pegar a estrutura do accumulate. Ele sempre vai me dar, né, o primeiro elemento, aí vai somar o segundo. O primeiro elemento é uma soma já do 00, né? Já é uma soma do 00, que é da origem do nosso sistema de coordenadas. Então, passar ele aqui seria redundante, né? Então, sendo assim, por isso que eu não estou passando aqui o 00, que aí ele vai acumulando esses passos aqui. Ó. Então, por exemplo, ao implementar o accumulate nessa lista, ele vai pegar isso daqui, menos 100, e acumular com isso daqui. Ó. Então, vai ficar 000. Ele vai voltar para a posição inicial. Né? Então, aí aqui ele vai para a posição menos 1, aliás, menos z, e assim por diante. Então, está aqui uma implementação com accumulate. Vamos pegar para 10 passos. Então, está aqui a nossa caminhada aleatória. Né? E, diferentemente das outras, a gente não teve a origem, né, aqui do nosso sistema de coordenadas, né, para evitar, né, aqui. Só que a gente poderia ter implementado, né. Mas, enfim, aqui, ó, aqui, ó, passando para cá agora, né, para essa nova implementação, a gente vai usar de novo a nossa função nestlist, só que de uma forma mais simples. Porque, repara, aqui eu vou passar o n, o R0, né, em que o R0 é a origem do nosso sistema de coordenadas. Só que agora eu vou implementar de forma diferente. Ó. Aqui, deixa eu pegar essa daqui. Aqui eu estava pedindo para ele selecionar um número aleatoriamente, né, daqui da minha lista de passos aleatórios. E aqui eu estou passando o random choice direto. Ou seja, estou pedindo para ele escolher diretamente um passo aleatório da minha lista. É uma outra forma de implementar, mas que é bem semelhante a essa daqui. Então, essa aqui é uma outra implementação que vai gerar também os nossos passos aleatórios. Ah, e um detalhe, né? Por que voltando aqui na questão do accumulate, né? Por que eu não estou colocando o ponto 00 aqui? Porque notem o seguinte, que para isso eu teria que complicar um pouco mais esse código, sendo que accumulate só me dá a opção de colocar uma lista. Então, qual que seria a forma de eu colocar o ponto 00? Ou qualquer outro ponto do nosso espaço, né? Eu teria que criar uma forma de, nessa tabela aqui, a primeira entrada ser a origem do nosso sistema de coordenadas, ou então, né, eu acrescentar isso de forma externa, né, ao accumulate, porque o accumulate ele não me dá a opção de não ter uma entrada sem ser lista. Né? Então, essa lista aqui já tem que conter o meu sistema de coordenadas, ou então o accumulate ele não vai lidar com ela. Né? Então, por isso que está dessa forma aqui. Né? Que, enfim, não vai ter prejuízo no nosso caso e vai implementar ainda assim a caminhada aleatória. Né? Então, aqui, para a nossa função k, definida aqui, a gente também tem a nossa caminhada aleatória. E reparem, isso daqui já dá para ver o que está acontecendo, né? Já dá para ver a caminhada. Só que a gente gostaria de implementar um gráfico para deixar mais visual, deixar mais bonitinha a nossa caminhada. E a partir disso, a gente pode também, com um gráfico, aumentar a quantidade de passos que a gente consegue ver melhor o que está acontecendo. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos tomar como ponto de partida a origem, R0 igual a 0, e considerar uma caminhada de 100 passos, né? Para n igual a 100. A gente poderia fazer para mais, né? Só que a gente vai pegar só n igual a 100. E aí a gente vai fazer um plot 3D da caminhada aleatória para as quatro, né? Para as 4 funções definidas. G, H, J e K. Tinha esquecido de colocar aqui. J, H e K. Pronto. Em que o gráfico, ó, 3D para G, eu estou chamando de gráfico 1, eu estou usando o listline plot, né, que com o listline plot eu vou ver essas linhazinhas aqui no gráfico 3D conforme eu quero, né, porque é isso que eu quero ver, é a caminhada sendo desenhada. E aí para isso, ó, no listline plot, eu estou passando como primeira entrada aqui, né, do listline plot, o G, né, que é a nossa função aqui, ó, voltar aqui, ó, G, a nossa primeira função que a gente implementou, né, que é usando o fold list, ela aqui, né,
Isso aqui seria a nossa G, em que estou passando G de 100 e coordenada 000. E aí eu estou pedindo aqui para o quociente das caixas, né, geradas ser automático. Né? Aí implementando esse gráfico 1, a gente tem aqui os nossos 100 passos, né? Nossa caminhada aleatória com 100 passos, em que está aqui a caminhada aleatória gerada, em que se eu fizesse essa implementação de novo, a gente vai ter uma outra caminhada, porque, de novo, é aleatório, né? Então está aqui o gráfico 3D para G, aí a gente poderia fazer as mesmas coisas para as outras funções que a gente criou, que daria exatamente o mesmo gráfico, assim, o mesmo gráfico, né, a mesma cara de gráfico, né? Os gráficos vão ser diferentes por conta da aleatoriedade. Então aqui, a mesma cara de gráfico. Para J, né, a gente tem aqui nossa terceira opção de caminhada aleatória, né, usando aqui o accumulate, por sua vez, né, que é a J em termos do accumulate. E aqui, ó, o gráfico 4, né, usando também o listline plot com a função K criada. E, portanto, ó, rodando esses 4 gráficos, a gente vê que a gente consegue gerar essa caminhada aleatória de 100 passos de uma forma bonitinha. Ó. Então tá aqui, ó, por exemplo, o sistema começou aqui, veio para cá, cá, enfim, foi caminhando dessa forma até chegar aqui. Ó. Então aqui a gente vê bonitinho o que está acontecendo. Né? E aí, portanto, né, ao gerar os 4 gráficos, a gente vê que todos eles geram uma caminhada aleatória 3D corretamente. Em que, por fim, a gente poderia verificar qual dessas implementações é a mais eficiente em termos computacionais, usando a função absolute time, né, que vai passar a duração absoluta, ou a função time, né, que vai cronometrar o tempo que leva para rodar. Mas vamos pegar a duração absoluta, que vai passar o número de... o tempo total, né, que levou para rodar. De acordo com o absolute time, é isso que a função faz. Ó. O absolute time vai avaliar a expressão e retornar uma lista do valor absoluto de segundos em tempo real que passaram junto com o resultado obtido. Já timing é um pouquinho diferente, né? Aqui, ó, avalia a expressão e retorna uma lista de tempo em segundos usada, junto com o resultado obtido. Né? Então, essas duas aqui. Mas, enfim, ó, estou passando aqui absolute time tudo na mesma célula, porque aqui não vai ter erro fazer isso. Então, feito isso, a gente tem aqui o gráfico 1, 2, 3 e 4. Aí para o 1, o meu computador levou esse tempo aqui para fazer. Para o gráfico 2 levou esse. Para o 3 esse. E para o 4 esse. Então, de acordo com essa rodagem aqui dos gráficos gerados, a gente teve esses tempos absolutos. Só que reparem, a gente pode rodar isso aqui de novo, que vão dar valores diferentes. Então aqui, ó, 1.7, 1.1, 3.9, 5.3. E isso aqui ele vai mudando, né? Então, o que é mais eficiente, ó, vai variando, né? Aqui nesse nosso caso. Então, dado isso, né, a gente pode concluir que todas as nossas formas de implementar ali, elas estão boas, porque todas elas, ó, tá sendo um tempo, né, da ordem de 10 a menos 6, né? 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Todas elas estão com o tempo dessa ordem. Então, todas essas nossas implementações de caminhada aleatória estão semelhantes, né, e bem próximas em termos computacionais. E, por fim, caso vocês queiram um exercício, né, a partir daqui, tentem fazer esse caso aqui que eu fiz, né, essa caminhada aleatória, para uma dimensão. Tentem implementar uma caminhada aleatória em uma dimensão para vocês treinarem e verem como é que é, né, e praticarem justamente essa lógica por trás de montar um código, em que esse exemplo aqui ele é muito bom, né? Essa construção da caminhada aleatória é muito boa porque ela mostra muito bem essa lógica de desenvolver um algoritmo, né? De pegar um problema, quebrar ele em passos e, por fim, implementar um código que resolva esse problema. Nas aulas seguintes a gente vai implementar isso de uma forma ainda mais complicada, digamos assim, né? Robusta, uma forma diferente, que é via o modelo de Ising, que a gente vai implementar
um código para trabalhar com um modelo de easing. E a gente vai, de novo, né, no modelo de easing, trabalhar essa lógica por trás de desenvolver um código em que esse é o ponto-chave, né? Pensar no problema, quebrar ele em passos, né, para a gente resolver e aí tentar colocar isso tudo dentro de um código. Isso aí é o que vai, isso aí vai levando tempo até a gente desenvolver, mas com o tempo a gente desenvolve e vai ficando cada vez melhor nisso, à medida que a gente vai programando. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.